Tinha o desejo de se tornar tão bom em combate quanto ele. E para isso, não tinha que odiar os titãs, e sim odiar o medo, voar em direção à liberdade, deixando de ser apenas um gado preso no cercado protegido dos lobos. Agora Eren finalmente tem sua conversa com Mikasa, depois de anos. Ela está totalmente mudada e com ódio em seu olhar. Eren diz que fica feliz de vê-la e ela rapidamente o adverte. Aquele dia, há anos atrás, Mikasa foi brutalmente atacada por mordidas daquele titã e o bebê foi devorado. A única meta dela é acabar com cada monstro que cruzar o seu caminho. Após serem interrompidos pelo capitão novamente e uma cena bizarra dele dando uma maçã para Mikasa morder, Eren estava surtado e começou a gritar do lado de fora e foi interrompido por Rihanna, que deu uma bronca nele de imediato. Afinal, aquele barulho todo atrairia uma horda imensa de titãs. Bem, os dois começaram a conversar sobre as perdas de familiares e as coisas começaram a esquentar um pouco. Ela queria que o Eren fosse o pai de sua filha. Mas nem deu muito tempo para ele pensar nisso. Um olho bizarro surgiu atrás deles. Era um titã só na espreita. Eren fica congelado. O monstro enfia a mão dentro do prédio e captura Rihanna, que é engolida viva pelo titã. Uma nova horda de gigantes estavam chegando entre os prédios. Todos começam a usar os propulsores para fugirem e entrarem em combate. O diretor Cobal ordena que a prioridade era a proteção dos explosivos. Mikasa e o capitão Shikishima destroem diversos titãs rapidamente. Sanagi usa seu machado para cortar os calcanhares do titã e derrubá-lo. Muitos soldados estão sendo capturados em meio àquele caos. Hang então percebe que o caminhão de explosivos está sendo roubado por um estranho encapuzado. Uma soldada chamada Liu, que perdeu seu namorado em combate naquele mesmo instante, estava surtada e arremessou uma bomba incendiária no caminhão. Subiu no teto dele e rapidamente conseguiu tomar o volante do ladrão encapuzado. Ela continuou lutando com o homem até enfim nocauteá-lo, porém ao invés de parar o caminhão, queria se vingar da morte do seu namorado. Não obedeceu às ordens da tropa e foi em direção aos titãs com toda velocidade e capotou o caminhão, explodindo tudo e desperdiçando os únicos explosivos que restavam. Agora eles estavam perdidos, cercados por uma horda de titãs e sem os explosivos para a missão. Eren está preso com Jean no terraço de um prédio e quer avançar sobre os titãs. Convencido pelas palavras do capitão Shikishima, ele então usa o seu propulsor e voa em direção à horda. Um dos titãs acerta com a mão as suas espadas que espedaçam no ar. O capitão diz a ele que não pode temê-los para que continue voando para cima dos monstros. Eren consegue se esquivar de várias investidas e golpear de raspão a nuca de um dos titãs. Mas ainda faltava finalizá-lo. Ele volta a voar com os ganchos e acerta o ponto crítico do titã. Finalmente havia destruído o maldito. Porém, seu movimento foi mal calculado e acabou indo em direção à boca de outro titã, que arrancou a sua perna na mordida, arremessando Eren a centenas de metros. O maldito capitão apenas zombou de Eren e virou as costas. A equipe de sobreviventes percebe que o Jean ainda estava preso e cercado. Sanagi pega seu machado e corta os tornozelos do monstro. Jean então pôde se mover e finalizou o titã fatiando sua nuca. O esquadrão avança e o Armin pergunta para o Jean onde está o Eren e ele diz que está em algum lugar morto em cima dos prédios. Em choque com aquela informação, com um segundo de distração, Armin foi capturado por aquele mesmo titã, que a Liu jogou o caminhão de explosivos. O monstro estava intacto e ainda com mais sede de sangue. Eren vê que Armin está quase sendo comido pelo titã. A Sasha tenta disparar diversas flechas no gigante, mas não faz nem cócegas nele. O Sanagi tenta a estratégia do machado, mas não consegue fazer um corte profundo. O titã se regenera instantaneamente.
O Jean avança para sua cabeça e a espada quebra ao penetrar a pele do monstro. Esse titã parecia invencível. Ele é absurdamente mais forte que os outros. Armin já estava escorregando pela língua do monstro quando foi salvo por Eren, que usou suas últimas forças para salvar o amigo. Porém, Eren teve o braço cortado e foi engolido vivo, descendo pelo esôfago daquela coisa grotesca e caiu direto em seu estômago. Eren acha Rihanna lá dentro, mas ela já está morta e sendo dissolvida pelo ácido gástrico do monstro. O esquadrão não sabia mais o que fazer, se ainda era possível fugir daquela horda de titãs. Estavam sendo cercados cada vez mais. Armin mostra para Mikasa o braço cortado de Eren. Era apenas o que restou dele. Ela diz que eles precisavam continuar a batalha. Matar esses monstros malditos era o que restava. Ela avança pelo ar rasgando mais um titã, mas logo seu combustível de propulsão chegou ao fim, o que fez Mikasa despincar ao chão durante o voo. Seria então o fim dela. O titã mais brutal até então chegou à sua frente, mas havia algo errado. Ele parecia estar sofrendo algo internamente. O titã repentinamente explode em milhares de pedaços, soltando uma onda de energia e revelando um titã totalmente diferente. Com cabelos longos e olhos vermelhos, esse titã sai esmurrando os outros monstros pelo caminho, pisando em suas cabeças. O esquadrão percebe que a velocidade de regeneração desse novo titã era surreal. Ele então trava uma batalha mortal contra todos os titãs que o cercava. A Capitã Hang fica empolgada de ver aquela destruição toda de um titã do lado deles. Ele dizimou todos os monstros à sua volta e o Solda percebeu. Aquele, sem dúvidas, era o soldado Eren, totalmente em fúria. Eren pega Mikasa em sua mão, mas desaba logo em seguida, soltando um vapor extremamente quente. O titã estava caído. Solda diz para que eles abram a nuca do titã, sem danificar o interior, antes que as células sejam absorvidas. Mikasa sobe em cima dele e abre um corte preciso em sua nuca, revelando um casulo gosmento. Lá estava Eren, regenerado e vivo, e com a frase do Capitão Shikishima: tenha cuidado, para que quando lute com os monstros, não se torne um. É encerrado Attack on Titan parte 1. Galera, os titãs ainda voltarão e muito mais poderosos. Se quiserem a segunda parte desse recap, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês na próxima recapitulação de terror. Até lá!